Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O tema de hoje é Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 ao 11. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio e você está na classe bíblica Busque a Escritura. Este canal que foi feito para pessoas sinceras e que querem conhecer a verdade para esse tempo do fim que estamos vivendo. Nós estamos estudando o seminário do Apocalipse, que tem por título Apocalipse, a Verdade. E sem mais delongas, nós já iremos entrar diretamente no capítulo 2. Nós vamos entrar no assunto que diz respeito às 7 igrejas do Apocalipse. O que significa as 7 igrejas do Apocalipse? Qual a relevância que elas têm para nós hoje? Ou será que essas cartas foram escritas por igrejas literais somente do tempo do passado e não tem validade nenhuma para nós hoje? Então, acompanhe-nos nesta viagem e vamos estudar juntos esse tema maravilhoso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos nós, para que possamos conhecer a vontade de Deus para o nosso tempo e nos prepararmos para a volta de Jesus de uma forma correta. Ok? Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Iremos estudar na sequência. Provavelmente nós iremos estudar sobre 3 igrejas, porque eu vou aprofundar já o tema aqui e com certeza o tempo que nós temos aqui não dará para destrinchar o assunto de uma forma ampla e plena das 7 igrejas, ok? Primeiramente, antes de mais nada, é necessário fazermos uma pequena recapitulação do estudo anterior, onde é nos apresentado a visão que foi dada a João, e nessa visão, Jesus ordena que ele escrevesse cartas, e que essas cartas fossem dirigidas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Essas igrejas são Éfeso, depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E por que Deus ele lançou mão dessas 7 igrejas? Sendo que na região da Ásia existiam outras igrejas cristãs. Porque Deus, só fazendo uma recapitulação, pegou essas 7 igrejas que, apesar de serem da épocas contemporâneas de João, haviam nela distinções e características que Deus pegou emprestado, como nós chamamos de tipo, para representar um antítipo que tem uma suma importância para a igreja cristã de todos os tempos. E agora, no capítulo 2, versículo 1, lemos assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós percebemos, meus queridos irmãos, que aqui na introdução à carta que foi escrita para a igreja de Éfeso, diz que já no começo do versículo 1 diz: escreve ao anjo. Mas espera aí. Se a revelação ela veio de Deus Pai deu para Jesus. Jesus deu para o anjo. O anjo notificou a João. E João escreveu para os seus servos que estão na terra. Como que agora vai ser escrito novamente para ser entregue para o anjo? Não faz muito sentido isso, né? Na verdade, a palavra anjo, ela vem do grego ágelos, que quer dizer mensageiro.
Nem sempre anjo na Bíblia é uma referência a seres celestiais que têm 2, 4 ou 6 asas. Elas podem se referir única e exclusivamente a um mensageiro, a uma pessoa que ela iria receber essa mensagem e também transmitir ela. E no caso aqui específico, há um consenso dos estudiosos da Bíblia que esse anjo no qual João escreveu para dar ao anjo, esse anjo era um bispo, um presbítero, um líder, um pastor da igreja de Éfeso. E nós vamos perceber no decorrer do estudo que também as demais cartas foram escritas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve ao anjo que está na igreja de Esmirna, escreve ao anjo que está na igreja de Pérgamo. Ou seja, escreve ao mensageiro, a uma pessoa que irá receber essa mensagem e vai transmitir ao povo. Um bispo, um presbítero, um pastor. Então aqui, já na introdução, do versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Éfeso era uma das grandes cidades que se encontrava ali na região da Turquia, né? Muito importante para o comércio, uma cidade próspera. Eu tenho aqui uns relatos que eu gostaria de compartilhar a respeito da igreja de Éfeso. Éfeso, ela não era a capital da província, né, de Roma na Ásia, mas era a principal cidade. Olha só, tinha um excelente porto e uma rodovia que atravessava a província de leste a oeste e que contribuiu para torná-la um grande centro comercial. Então ela era muito forte, até mesmo porque tinha porto, né? Mas em Éfeso, ela não tinha somente uma influência comercial muito forte e poderosa. Ela também era uma grande influência religiosa. Diz mais, também tinha Éfeso uma ampla reputação como centro religioso do paganismo. Ártemis, a deusa da fertilidade, que possuía muitos seios e que também era conhecido como Diana. Olha só que coisa interessante. Então Éfeso também era conhecido como um centro da religião pagã forte, onde havia lá uma das principais divindades que eram cultuadas, que era Diana dos Efésios. Ok? E aqui diz mais, no versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é esse? Se você quiser saber, vá lá no capítulo 1, versículo 16 e também o versículo 13. É uma referência a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não iremos ler, até mesmo porque já estudamos isso nos estudos passados. Você pode marcar o texto e conferir lá. Nós vamos perceber que no decorrer das outras igrejas, Jesus ele se identifica com alguma das características que estão ali no capítulo 1. Ok? E já sabemos. O que significa essas 7 estrelas que estavam na destra de Jesus e esses 7 castiçais de ouro? Isso nós vamos ler. Capítulo 1, versículo 20. Que diz assim: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ok? Os 7 anjos, os 7 mensageiros, os 7 pastores, líderes das igrejas, né? E também os castiçais representam propriamente as igrejas. Aqui diz mais, no versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Algumas versões vai dizer perseverança. E que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Aqui Jesus, ele mostra para a igreja em Éfeso que ele conhecia muito bem. Por isso é que é dito que ele andava no meio dos castiçais.
E já sabemos que são as igrejas. Então Jesus ele anda no meio das igrejas de forma íntima. Ele conhece o seu povo. E ele deixa claro que conhece muito bem a característica dessa igreja. Uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante. Na minha versão, aqui a Almeida Corrigida, diz paciência. E uma igreja que ela não tolerava, ela não poderia sofrer os maus, ela não aguentava ver pessoas más em seu seio, em seu meio. E diz mais, e esta igreja pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Segura aqui que nós iremos voltar aqui para o capítulo 2, ok? Atos, capítulo 20. Versículo 28 até o 30. Que diz assim, Paulo dizendo aqui para os Efésios: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Percebemos que Paulo, já alertando os efésios com respeito aos falsos apóstolos, os falsos líderes que adentrariam no meio da igreja cristã e que fariam de tudo para corromper esta igreja, a sua doutrina, a sua pureza. E aqui no capítulo 2 de Apocalipse, aqui nós percebemos que João ele faz uma referência a esses mesmos tais. Olha só o que diz aqui no versículo 3. E sofreste, e tens paciência, ou perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, ou seja, pelo nome de Jesus, e não te cansaste. Mas agora percebemos que, apesar dessas características que Jesus faz um elogio, mostrando o trabalho, a perseverança, uma igreja preocupada com a pureza, que não tolerava as falsas doutrinas, os maus, Jesus faz agora também uma reprovação. E nós perceberemos nas demais igrejas que Jesus tem um cenário, Jesus faz elogio, Jesus faz uma repreensão e Jesus também faz uma promessa. E aqui nós percebemos a reprovação que Jesus mandou para a igreja de Éfeso, que está aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A maioria das versões vai dizer, deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. A versão a Almeida atualizada vai dizer candeeiro. Se não te arrependeres. E outro elogio que Jesus fala aqui. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas. Depois nós vamos falar um pouco mais a respeito desses nicolaítas, os quais eu também aborreço. Jesus deixou claro que ele aborrece. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por que Jesus ele disse que tinha alguma coisa contra a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Porque a igreja pura, maravilhosa, uma igreja poderosa no Evangelho, de repente começou aos poucos a definhar na fé. Começou aos poucos se acomodar. E Jesus não se agrada quando a gente começa a acomodar na nossa vida cristã.
nós não fomos chamados para viver em comodidade. Nós fomos chamados para fazermos parte da milícia, sermos uma igreja militante, uma igreja que está em um grande conflito entre o bem e o mal. Fazemos parte. E um soldado, ele não pode se acomodar, ele não pode abaixar a guarda. Tem que permanecer avante, vigilante, disposto nesta grande guerra que nós enfrentamos. E no caso, a igreja de Éfeso, Jesus já dá um diagnóstico mostrando para eles que apesar de serem pacientes, perseverantes, trabalhadores, aos poucos eles já estavam se acomodando. E aqui Jesus ele faz um apelo que nós já lemos. Olha, lembra-te de onde caíste. Você caiu? Você aos poucos deixaste o teu primeiro amor? Arrepende-te. Jesus também chama a todos nós ao arrependimento. E pratica as primeiras obras. Olha só. Ó, viu? Estão deixando, está se acomodando. Volta, se arrepende e volta. Pratica as primeiras obras. Porque senão, Jesus ele lançou aqui, vamos assim dizer, uma ameaça. Porque senão, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou o teu candeeiro. Ou seja, iria perder o status de uma igreja oficial de Cristo. Porque um candeeiro ou castiçal aqui, em simbolismo, representa a própria igreja. Eu tirarei o teu candeeiro, tirarei a tua luz. Vai perder o status de minha igreja. Se não te arrependeres. Agora no elogio, Jesus novamente fala: tens, porém, isto, que vocês, apesar de aos poucos caírem e deixar as primeiras obras, vocês, Efésios, a igreja de Éfeso, aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem eram os nicolaítas? Eu tenho aqui alguma informação a respeito dos nicolaítas, puxado aqui no comentário bíblico adventista e também no dicionário, que diz assim: o Irineu, que era um historiador lá do segundo século, que ele era ministro cristão do segundo século, ele dizia o seguinte a respeito dos nicolaítas. Eram uma classe filosófica, religiosa, que se diziam cristãos, mas consideravam não ter importância a prática do adultério e o comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha aí só, já naquele tempo já tinha esse povinho aí, entendeu? O povinho que diz, não tem problema nenhum, o importante é o amor. Eram gnósticos. Estava já adentrando no meio da igreja cristã, estavam influenciando a igreja cristã. Já na época de... Nós percebemos isso também lá nas cartas, na epístola de João, 1 João, né? 2 João, 3 João, essa questão de eles colocarem em dúvida a questão de Jesus ser 100% Deus e ser 100% homem. Havia já esses lobos transvestidos de ovelhas levando o rebanho, trazendo falsas doutrinas, filosofias, para tentar deturpar o evangelho. Satanás trabalhando de uma forma árdua, intensa, para enfraquecer a igreja. E por isso que Jesus ele fala claramente que ele aborrece as obras dos nicolaítas. Dizer que você pode adulterar, que não tem problema nenhum. Né? Comer carne sacrificada aos ídolos. Não tem problema não. Importante, Jesus salva. Já estamos salvos. Não tem problema. Está tudo certo. Né? Aí no versículo 7 é nos dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo para mim e para você aqui, na pessoa do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, não adianta ouvir, tem que dar ouvidos. Entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, claramente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção. Vigia. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, estamos numa guerra. E aqui, Jesus nos diz claramente que nessa batalha,
nós precisamos vencer. Não pelos méritos próprios, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa igreja aqui, ela representa, aqui nós expressamos de forma literal, porque a mensagem foi lançada de forma literal para a igreja que existia. Havia essas dificuldades. E Deus pegou emprestado essa igreja, porque essas 7 igrejas, elas representam 7 períodos da história da igreja cristã. Desde o primeiro século até a volta de Jesus. E Éfeso, ela representa a primeira era da igreja cristã, que vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. E o nome Éfeso quer dizer desejável. Então ela representa o período apostólico da igreja cristã. Uma igreja vencedora, que foi até o ano 100. Já, do versículo 8 em diante, nós vamos para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Uma igreja perseguida. E olha só que nós vamos ler aqui. Versículo 8. E ao anjo da igreja, que está em Esmirna, escreve. Ou seja, escreve para o anjo da igreja de Esmirna. Escreve para o ministro. Escreve lá para o bispo da igreja, o responsável pela igreja. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é esse? Quem é esse? Está lá no capítulo 1, versículo 17 e 18. Vocês podem ler lá. Ok? Novamente, é Jesus Cristo. Usando agora essas palavras que remetem à pessoa dele. E aqui Jesus ele faz um elogio a esta igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eita! Olha só que coisa interessante. Aqui Jesus está falando que Jesus conhece muito bem as obras. Porque Jesus está no meio dessa igreja também de Esmirna, que é o outro castiçal. Né? E diz que é uma igreja atribulada, uma igreja pobre, mas Jesus diz, você pode ser pobre material, mas você é rico. Né? E a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Eita! Judeus, naquele período os judeus ainda eram considerados o povo de Deus. Mas Jesus deixou claro que não. De judeus eles não têm nada. São a sinagoga de Satanás. O que era uma sinagoga? Uma sinagoga era uma casa de oração, uma casa de reunião dos judeus. É como se fosse a igreja hoje. Só que já na época da era cristã, nós percebemos que foi totalmente deturpado o objetivo da casa de oração dos judeus, que era a sinagoga. E ali, ao invés de eles se reunirem para adorar e para cultuarem a Deus, eles se reuniram lá era para tramar contra os cristãos, para perseguirem os cristãos, para matarem os cristãos. As comissões, as reuniões ali que eram para decidir o bem-estar espiritual, agora foi transformado numa sala de criminosos que faziam de tudo para tramar o assassinato e a perseguição aos cristãos. Por isso que aqui na Bíblia é chamada sinagoga de Satanás. Agora é uma casa de adoração do acusador, do adversário. No versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Na atualizada diz: tens de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, ou está para lançar, né? Algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Deus já dá um aviso aqui, né, na pessoa de Jesus Cristo. Olha, nada temos que vocês vão sofrer. O que vai acontecer com vocês. O que há de acontecer com vocês. Ou seja, aqui já nos mostra uma característica de que essa igreja ela simbolizava algo futuro. Tinha sim uma característica literal para o tempo dela mesmo, mas Deus pegou emprestado essa igreja aqui para transmitir uma mensagem escatológica do futuro. E deixando claro que essa igreja aqui, ela ia sofrer,
e que o diabo iria lançar muitos dentre eles na prisão. E diz mais, que eles sofreriam uma tribulação de 10 dias. Na Bíblia, nós não vamos nos deter muito aqui, mais para frente nós iremos chegar nesse ponto mais esmiuçado, mas já de antemão, já adianto a vocês que aqui está usando uma linguagem profética. E dia em profecia, um dia em profecia significa um ano. 10 dias em profecia significam 10 anos. Tá? Depois nós vamos chegar lá, eu vou falarei mais algumas coisas a respeito desta época. Em que época começou, em que época terminou. Na profecia. E diz mais, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Meu irmão ou minha irmã, você está sendo fiel até a morte? É uma pergunta que fica. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa está aqui. Ser fiel, meu irmão e minha irmã. Esmirna. Eu lerei aqui algumas coisas sobre a igreja de Esmirna mesmo. A cidade de Esmirna, onde estava essa igreja. Né? Esmirna. Esmirna ficava ao norte de Éfeso, em uma bela enseada no mar Egeu. Hoje, Esmirna tem o nome de Izmir, sendo a terceira maior cidade da Turquia. E a igreja de Esmirna, já naquela época, era uma igreja perseguida. E Deus pegou emprestado essa igreja para nos remeter a um período da história da igreja cristã, em que, nesse período, haveria uma perseguição muito forte aos cristãos. E que época foi essa, Flávio? Que época foi essa, Flávio? Essa época, a igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 até o ano 303 da era cristã. Período simbolizado pela igreja de Esmirna é do ano 100 até o ano 313. Uma igreja perseguida, sofreu muito. Mas a maior perseguição, ela se iniciou no ano 303, sob o edito de Diocleciano, o imperador Diocleciano, e esse período foi até o ano 313, onde Diocleciano e os seus comparsas ali, os imperadores, eles encerraram muitos cristãos na prisão, e onde houve uma forte perseguição, onde muitos cristãos foram mortos de forma cruéis, né? Ali, lançados às feras, ali queimados vivos, enterrados vivos, decapitados. Né? Então, nesse período mais intenso, do ano 303 até o ano 313, a perseguição foi ferrenha com os cristãos. E é que Deus, já profetizando a respeito, já dizia, olha, vocês vão sofrer uma grande tribulação de 10 dias. Né? Ser fiel até a morte. Olha, independente de que vai ocorrer, das circunstâncias, ser fiel. Hoje nós não estamos passando por uma perseguição, meu irmão, minha irmã. E infelizmente, muitas vezes, nós já dizemos que não vamos mais para a igreja, que não tô, tá ruim para mim, não tá fácil, tá difícil, o que é isso? Muitos derramaram o seu sangue, mas não negaram a fé. Foram devorados pelas feras, queimados vivos, crucificados, viraram postes humanos, mas não negaram a fé. Mas não se preocupa não, meu irmão e minha irmã, porque a perseguição voltará novamente. Tá ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E eu termino essa pequena palestra desejando a você que continue estudando a palavra de Deus. Temos muitas coisas ainda a estudar, temos muitos assuntos a tratar aqui. E no próximo estudo iremos dar continuidade com a terceira igreja. Que Deus te abençoe. E o meu sincero desejo de oração. Amém.